que faz uma final de Copa do Mundo ser lembrada 40, 50, 70 anos depois. Não é só o resultado, é o lance que ninguém sabe se aconteceu de verdade. É o gênio que decide sozinho contra o mundo inteiro. Nesse vídeo, você vai ver 4 finais que pararam o planeta. E pra começar, eu queria falar que a final de 1954, pra mim, é a maior final da história, a maior de todas mesmo, conhecida como Milagre de Berna, que foi entre Hungria e Alemanha, que a Hungria abriu 2-0, depois tomou 3-2. A Hungria era uma seleção muito mais favorita do que a Alemanha, uma seleção muito melhor. Eu não vou falar nesse vídeo, por quê? Porque a gente já tem um vídeo falando disso, eu vou deixar aqui no card, então se você se interessou por essa história, clica no card e vai assistir. 36 anos sem título, 5 tentativas de um homem só, e faltando pouco mais de 10 minutos. O sonho estava escapando pelas mãos de um garoto de 23 anos que ninguém conseguia parar. E assim, pra abrir a lista, não tem uma final melhor do que a de 2022, que pra mim, a segunda maior da história. E eu assisti a maior final de todas as competições que eu já assisti. Era a 5ª Copa do Messi. Eu pensava que era a última dele. Eu achei que era a despedida do Messi, era a última chance dele ganhar uma Copa do Mundo. E a Argentina começou perdendo. Foi uma Copa que a gente não esperava da Argentina, porque em 2018 eles foram mal. Aí começaram perdendo pra Arábia e a gente falou, esquece Messi, não vai ter Copa do Mundo. E aí eles deram uma volta por cima no torneio, começaram a jogar bem, tiveram aquele jogo controlando que foi histórico, foi futebol raiz, mano. Briga, discussão, Messi comemorando pro treinador, disputa de pênaltis, teve tudo naquele jogo da Holanda e da Argentina. E aí fomos pra final, puxa vida, que final, hein? Só de lembrar, arrepia. Na final, a Argentina controlou o jogo, fez 2-0 rápido, e eu assistindo, eu falei, a França não consegue jogar. Cara, eu tiro o chapéu pra ele naquela final, porque ainda no primeiro tempo ele mexeu no time, ele botou o Kolo Muani e o Thuram e o time mudou. Realmente, a França virou outro time, começou a jogar, teve um gol de pênalti com o Mbappé, depois um golaço de voleio, 2-2. Eu lembro que nesse jogo o Lautaro perdeu muito gol, e o gol do Messi foi chorado. O Lautaro teve a chance, perdeu, a bola sobrou no Messi, ele foi lá e fez, e o Mbappé fez o gol de pênalti, fez um hat-trick, que foi o segundo hat-trick na história das finais. O outro hat-trick a gente vai contar ainda nesse vídeo, então fica ligado que pra descobrir quem fez esse primeiro hat-trick da história das finais das Copas. E quando eu tava assistindo o jogo, era 2 pessoas torcendo pra Argentina e 2 torcendo pra França, tá ligado? Eu tava torcendo pra Messi ter uma Copa do Mundo, né? Infelizmente eu torci por eles, mas pô, foi da hora, porque, tá ligado? Reviravolta, torce daqui, aí grita pro cara, e o cara grita pra mim, e foi pros pênaltis, e o Martinez fechou o gol. E tem até uma curiosidade, né? Porque ele pegou o primeiro, e ele falou assim pro time dele: se eu pegar o primeiro pênalti, bate no meio. Aí o Dybala foi lá, bateu no meio e fez o gol. Depois o Tchouaméni ainda perdeu outro pênalti e a Argentina ganhou. O Messi consagrou campeão do mundo finalmente e se tornou o jogador com mais jogos por uma Copa do Mundo, com 26. E essa final pra mim foi o melhor jogo de futebol que eu já vi na minha vida. Se eu tivesse que apresentar pra alguém, isso aqui é futebol, eu apresentaria essa final, porque teve tudo. Simplesmente insana. Ele já tinha driblado meio time inglês sozinho, já tinha marcado de mão e chamado aquilo de obra de um deus que só ele conhecia. Na final, marcado o jogo inteiro por um único homem. Ele fez a única coisa que ainda faltava: decidir de novo. E o Maradona chegava pra final como o melhor jogador do torneio, capitão da Argentina, e ele decidiu sozinho o jogo contra a Inglaterra, que foi um jogão também. E ele fez aquele famoso gol de mão do Maradona, e ainda teve aquele gol do século, que ele literalmente limpa todo mundo que ele vê pra frente até o goleiro e faz um gol sensacional. Um gol histórico. Eu acho que ver isso ao vivo também deve ter sido muito impactante. Eu reassisti as finais, né, pra fazer esse vídeo, mas não teve o mesmo impacto que assistir ao vivo essa parada, mas mesmo assim, já é bizarro esse gol. Na final contra a Alemanha, a Argentina abriu 2-0, com gols de Luiz Brown e Jorge Valdana. Só que a Alemanha teve uma reação incrível e empatou o jogo nos 83 minutos e o jogo ficou 2-2 e tava claro que ia pros pênaltis. Mas foi aí que o Maradona apareceu de novo. Ele tava sendo perseguido o jogo inteiro pelo Matheus, que tava marcando ele, e mesmo assim ele aparece quando o time precisa e dá uma assistência pro gol da vitória. E Jorge Burrachaga fez o gol do título aos 86 minutos de jogo. Pra você ter noção de como foi impactante essa Copa do Maradona, ele participou de 10 gols dos 14 da Argentina, tendo 5 assistências e 5 gols.
E essa atuação individual do Maradona foi uma das maiores de todas as Copas. A gente podia até fazer um vídeo desse, né? Das melhores atuações individuais das Copas. Se você quer, comenta aí que a gente faz esse vídeo pra vocês. E agora uma curiosidade que para muitos argentinos vencer a Inglaterra e eliminar ainda com gol roubado foi uma revanche, porque eles estavam meio com o ego abalado por ter perdido a Guerra das Malvinas. Agora, pra fechar, eu queria um questionamento. O Maradona é o maior ídolo argentino? Ou o Messi tá superando ele? Mas depois do Messi ganhar a Copa, eu não sei dizer se ainda é o Maradona. Eu acredito que sim, mas se o Messi ganhar mais uma Copa, aí não vai ter jeito. O Messi vai ser o maior ídolo da história da Argentina. Mas e pra você? Se o Messi ganhar a Copa, é certeza que ele é o maior ídolo da Argentina ou não importa o que fazer? O Maradona sempre vai ser o maior ídolo da história da Argentina. Assim como o Pelé vai ser do Brasil. Comenta aí que eu quero saber o que você acha. Uma bola bate no travessão, quica perto da linha e ninguém, nem o árbitro, nem o bandeirinha, nem os próprios jogadores, sabe dizer com certeza se ela entrou. Esse daqui é diferente de tudo que a gente já viu. A Inglaterra, que jogava em casa, participava da sua primeira final de Copa e seria contra a Alemanha Ocidental, que gosta de vencer as favoritas, que a gente já falou no vídeo das favoritas, o link já está no card. O jogo foi para prorrogação e estava empatado em 2-2. No meio da prorrogação, George Hirsch chuta uma bola que pega no travessão e quica bem próximo da linha, bem parecido com o chute do Lampard em 2010. O árbitro suíço não tinha certeza se foi gol. E aí aconteceu uma das coisas mais engraçadas da história, que basicamente ele foi conversar com o bandeirinha, né? Só que o bandeirinha era soviético e eles não se entendiam. É legal quando você não tá escutando uma pessoa e só balança a cabeça? Basicamente ele fez isso e aí o árbitro falou: então é gol. Gol pra Inglaterra, 3-2. Pra deixar claro, não foi gol. Mas se a Alemanha vence, ela poderia ser penta, então foi bom. Vamos dar esse título pra Inglaterra, vai? Com esse gol, a Alemanha ficou muito exposta e o jogo acabou 4-2, com Hirsch fazendo gol nos minutos finais e se tornando o primeiro jogador a fazer um hat-trick na final da Copa do Mundo. E aí, você sabia que um bandeirinha balançando a cabeça deu um título de Copa do Mundo pra Inglaterra? Comenta aí que eu quero saber. E se você tá gostando das finais mais loucas da história, comenta aí, deixa o like e se inscreve porque toda quinta tem vídeo. O vídeo nesse mesmo modelinho, então deixa o like. Um empate. Só isso. O Brasil não precisava vencer aquela partida. Precisava apenas não perder. Um país inteiro num estádio recém-construído diante de 200 mil pessoas, esperando o título que já parecia garantido. Mas o futebol, às vezes, não liga pra matemática. Então, deixa eu explicar melhor isso, porque em 1950 não existia uma final jogo único, mata-mata, como a gente conhece hoje. A final era basicamente um quadrangular, que era um grupão de 4 times, que era Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. E o Brasil tinha goleado a Suécia por 7-1. Sim, a gente também deu 7-1 em Copas. Vencemos a Espanha por 6-1. E basicamente só precisávamos empatar para ser campeão, porque o Uruguai tinha vencido um jogo e empatado o outro. O público daquele jogo é até hoje recorde em Copa do Mundo, 173 mil pagantes. Mas estima-se que tinha 200 mil pessoas dentro do estádio torcendo pro Brasil. O Brasil abriu o placar do jogo com friaça e ficou 1-0 pro Brasil. Só que aí o capitão uruguaio fez uma tramóia que esfriou o jogo totalmente. E assim, imagina 200 mil pessoas gritando, torcendo, porque era gol, final de Copa do Mundo, e todo mundo, uou, 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 o estádio pegando fogo. E aí o capitão Obdúlio Varela pegou a bola, foi falar com o juiz e ficou falando, foi impedimento, foi impedimento. Ele sabia que não era, o juiz sabia que não era, mas ele ficou lá, enchendo o saco. Até o calor do estádio diminuir, o jogo esfriar, e aí sim, o Uruguai conseguir jogar, porque jogar naquele jeito era muito provável que eles tomariam mais gols. E deu certo, porque a Uruguai conseguiu empatar e aos 79 minutos deram uma virada com uma falha do goleiro Barbosa. Falando do lado do Brasil, eles só tinham que furar a bola. Não tinha jogo, a gente só precisava do empate. Faltando essa garra desde lá de trás. A gente precisa ter essa garra, a gente precisa ser malandro, a gente precisa ser Libertadores. Não é só futebol arte, tem que saber furar a bola também, porque senão você pode perder uma Copa do Mundo por conta disso. E agora eu vou trazer duas curiosidades. A primeira é que depois desse fiasco
ficou uma mancha tão grande no Brasil que eles largaram o uniforme branco e mudaram para o amarelo, que a gente usa até hoje. E essa derrota só veio esfriar da nossa história e sair depois que o Pelé e a sua turma começaram a ganhar muitas Copas do Mundo. Mas eles passaram por essa mancha de ter essa sombra do título que a gente perdeu pro Uruguai. E assim, o mais pesado disso tudo é outra curiosidade, que foi a falha do goleiro Barbosa ter resultado numa catástrofe, porque todo mundo culpou ele e pesaram demais nisso. A gente vai fazer um Reels, ou já fez, sobre essa história. Então segue a gente nas redes sociais pra acompanhar essa história aí. Mas agora eu quero saber pra você, qual é a maior final da história da Copa do Mundo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, vídeo novo quinta que vem, então fica ligado.